No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um caso criminal que aconteceu em Manaus e com certeza é um dos casos mais lembrados daquela cidade. Na manhã do dia 22 de janeiro de 2013, no apartamento 204 do bloco 13B do condomínio Parque Solimões, no bairro Raiz, na zona sul da cidade de Manaus, os corpos já sem vida de Maria Graciele Roberto Belota, de 59 anos, e de sua filha Gabriela Belota, de 26 anos, foram encontrados pela empregada da família. No mesmo dia, na rua Rego Barros, no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus, o irmão de Maria Graciele, Roberval Roberto de Brito, de 60 anos, também foi encontrado morto. Como 3 pessoas da mesma família foram encontradas mortas, mesmo que em locais diferentes, a polícia já começou a imaginar que os 2 casos tivessem alguma ligação. Gabriela Belota era uma blogueira conhecida por suas dicas de moda e estilo para o blog Se Joga. Ela era estudante de odontologia na Universidade do Estado do Amazonas e ela era uma jovem completamente apaixonada pelo seu cão Rick, e infelizmente o cãozinho Rick também teve um fim trágico, o que deixou essa história ainda mais perturbadora. No dia 22 de janeiro, por volta das 8 horas da manhã, a Maria Nésia Vitor de Amorim, que trabalhava para a família realizando trabalhos domésticos, chegava ao apartamento, mas nem fazia ideia de que aquele dia ela seria a responsável por encontrar os 2 corpos de um dos crimes mais marcantes da cidade de Manaus. Maria Gracilene, a mãe de Gabriela, foi encontrada já sem vida logo na entrada do apartamento. Já Gabriela, ela foi encontrada sem vida, enrolada em um lençol no próprio quarto. E também o cãozinho Rick foi encontrado sem vida. Não vou dar detalhes de como os corpos foram encontrados, até porque a minha intenção aqui não é chocar e muito mesmo fazer um sensacionalismo em cima dessas mortes, e sim só contar o que aconteceu naquele dia. Inicialmente, a polícia descartou abuso sexual da mãe e na filha, pois ambas estavam vestidas, mas isso mudou quando os peritos encontraram esperma em Gabriela. Ainda no dia 22, a suspeita de que o assassino seria um conhecido da família foi levantada, porque não havia nenhum indício de arrombamento nas residências das vítimas, tanto no apartamento da Maria Graciele e também da Gabriela, como no do tio Roberval Roberto. Na noite do dia 22 de janeiro, Rodrigo de Moraes Alves, de 19 anos, e Juan Pablo Bruno Cláudio Magalhães, de 18, e Jimmy Robert de Queiroz Brito, de 33, na época suspeitos no envolvimento do triplo homicídio na família Belota, prestaram depoimento na delegacia. O carro da jovem Gabriela foi levado pelos suspeitos após o assassinato e foi encontrado no centro da cidade mais tarde no mesmo dia. Durante o depoimento dos suspeitos, no dia 22, 2 deles confessaram o triplo homicídio e ainda apontaram a participação do filho de Roberval, o Jimmy Robert, que foi inicialmente negado tudo a seu respeito. Na época, a polícia acreditou que o principal motivo do crime era uma briga por herança e que o assassinato foi planejado 3 semanas antes do ocorrido. No dia 23 de janeiro, Jimmy confessou à polícia ser o mentor dos assassinatos do próprio pai, da tia e da prima. O Jimmy no início negou tudo, mas depois ele percebeu que estava sozinho, até porque ele mesmo teria matado o próprio pai. Então ele percebeu o erro que fez e passou a ajudar nas investigações. Ele relatou com ricos detalhes o planejamento e as mortes das vítimas. Durante o depoimento, segundo a polícia, Jimmy relatou detalhes de prazos, materiais usados, modo operante dos crimes, além de informações do cotidiano das vítimas.
Em relação ao pai, ele disse que nutria sentimento de mágoa, além do fato da herança. Já sobre as outras vítimas, ele disse que elas iriam desconfiar dele com a morte do pai. Por isso, o Jimmy resolveu matá-las antes. Como também pelo envolvimento delas no processo da herança, que ele tinha interesse. Na confissão de Rodrigo e Juan, os outros dois que ajudaram no crime, a versão apresentada é de que Jimmy prometeu dividir a herança do pai, mas não revelou valores que seriam pagos aos suspeitos. A herança em questão, segundo o titular da Delegacia de Homicídios, era de R$200 mil. Ainda no dia 15 de fevereiro, o MEP negou o pedido de insanidade mental feito pela defesa de Jimmy Robert. Segundo o promotor Fábio Monteiro, que atua há 17 anos na área, ele nunca viu um mentor intelectual de um crime sofrer de insanidade mental. Para o promotor, Jimmy apresenta perfil de psicopata, já que os atos praticados durante o triplo homicídio são compatíveis com a doença. A conduta, a motivação, a frieza, o calculismo. Tudo isso se enquadra no perfil que os estudiosos colocam como psicopatia. Porém, o psicopata não é alguém que não sabe o que está fazendo. Ele é perfeitamente capaz de entender o que faz, disse o promotor. Agora eu vou detalhar para vocês o passo a passo de tudo o que aconteceu naquele dia do crime. Por volta de 5h30, Jimmy entrou no condomínio com a desculpa de ir ao apartamento da tia para pegar uma agenda. Ele foi atendido pela prima e a Gabriela recebeu o Jimmy e seguiu para o seu quarto. Com a desculpa de que não tinha encontrado a agenda, o Jimmy teria falado para a Gabriela que iria passear com o cachorro da vítima, o Rick. O Jimmy saiu então com o cachorro para caminhar pelo condomínio e deu a chave do apartamento para os dois comparsas. Isso mostra que os primos eles eram bem próximos. Rodrigo foi apontado como responsável pela morte de Gabriela. A jovem teria sido atacada com um pedaço de película que escurece vidro de carro. A moça tentou se defender arranhando o pescoço do Rodrigo, mas acabou vindo a falecer. Jimmy voltou então para o apartamento com o cachorro para aguardar a tia. Como o animal estava latindo, ele teria pedido aos suspeitos que o matassem. Por volta das 8h30, imagens das câmeras de segurança mostram que a mãe de Gabriela chegando ao local. Ela foi surpreendida pelos três e morta na sala da casa. Depois do crime, o trio saiu no mesmo carro em que chegaram e ainda levaram também o veículo de Gabriela. Eles seguiram para um motel onde tomaram banho para tirar as manchas de sangue. Após se limparem, os suspeitos foram para a casa do pai de Jimmy, onde cometeram mais um assassinato na madrugada do dia 23 de janeiro. Durante o julgamento realizado em novembro de 2013, Jimmy chegou a afirmar que teve a ajuda de Olga Matos Marinho Roberto no planejamento do crime. Olga é a esposa do avô de Jimmy. Com divulgação da nova versão, a promotoria pediu um novo inquérito policial para averiguar eventualmente a participação de uma quarta pessoa na autoria intelectual do crime em conjunto com Jimmy Robert. Jimmy foi condenado a 100 anos de prisão, Rodrigo a 94 e Juan a 90 anos. Claro que essas penas jamais serão concluídas em todo esse tempo, porque nós sabemos que aqui no Brasil o máximo que uma pessoa fica presa é 30 anos. Mas acredito que daqui a alguns anos podemos ver esses criminosos livres novamente. Então esse foi mais um caso brasileiro que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.